Olá, então hoje nós vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, chamado também de MRU, ou movimento uniforme, que também pode ser MU. Em primeiro lugar, nós vamos estudar então as características, né, para poder identificar esse tipo de movimento. A primeira característica do movimento uniforme é que a trajetória dele é em linha reta, ou seja, se o movimento é chamado de retilíneo, é porque a trajetória dele é em linha reta, tá? O que isso significa? Significa que nós temos uma trajetória em linha reta, como eu desenhei aqui em vermelho, e que o meu móvel só pode andar para frente ou para trás, certo? Nós vamos denominar para o móvel que se desenvolve na mesma direção e sentido do nosso referencial, que está em vermelho, né, a nossa trajetória, sendo velocidade positiva, e se for em sentido oposto, velocidade negativa. A segunda característica desse movimento está relacionada à sua velocidade. Então, num movimento que é retilíneo e uniforme, significa que ele é uniforme porque a sua velocidade é constante. O que significa velocidade constante? Significa que durante toda a trajetória a sua velocidade não vai variar, ou seja, se o móvel iniciou com uma velocidade de 2 metros por segundo, ele vai terminar a trajetória com a mesma velocidade de 2 metros por segundo. E a terceira e última característica do movimento uniforme está relacionado à aceleração. Então, nesse tipo de movimento, a aceleração é nula. O que significa aceleração? Voltando, né, aos conceitos básicos da cinemática, a aceleração é dada pela variação da velocidade em função do tempo, né? E se a variação da velocidade é a velocidade final menos a inicial, e neste movimento não existe variação da velocidade, significa que a aceleração desse móvel é uma aceleração nula. Segundo ponto a ser discutido no movimento uniforme são as equações. Então, eu identifico primeiramente qual é o tipo de movimento e depois, então, eu preciso saber quais são as equações. Então, a primeira equação é a chamada equação da velocidade. A equação da velocidade é dada por velocidade igual à variação da posição em função do tempo. Essa velocidade ela pode ser dada em quilômetros por hora ou metros por segundo, sendo que para transformar de quilômetros por hora por metros por segundo, a gente divide por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. A segunda equação deste movimento se chama equação horária da posição. O que é a equação horária? É a equação que vai depender do tempo. É a horária da posição, certo? E a nossa equação horária, então, é a posição igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. O que significam cada uma dessas grandezas físicas? S, posição no instante t, que pode ser dado em metros, sendo no Sistema Internacional de Unidades. S0, ou SO, é a posição inicial, que também no Sistema Internacional é dado em metros. V, velocidade em metros por segundo. E tempo, T, que é dado em segundos. Bom, o terceiro ponto que a gente discute do movimento retilíneo uniforme se chama representação gráfica. O que diz a representação gráfica? É a forma que também a gente pode representar o movimento sem identificá-lo ele inicialmente, né? Dizendo que ele é ou com velocidade constante ou que ele é um movimento uniforme. Então, de que forma que a gente faz? Através de um gráfico. Então, primeiro, a representação do gráfico da aceleração em função do tempo. Bom, o que nós temos que ter? Primeiro, um eixo cartesiano, para ser uma representação gráfica. Esse eixo cartesiano vocês utilizavam muito na matemática, né? Então, é um eixo que possui 90 graus entre si. Não, vocês tinham x e y como sendo as variáveis, porém agora as nossas variáveis vão ser aceleração e tempo. Nós demarcamos primeiramente o zero, né, um referencial. Nós colocamos no eixo do y a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. O que nós sabemos da aceleração?
No movimento uniforme, nós sabemos que a aceleração ela é nula. Se ela é nula, significa que o nosso gráfico vai ser em cima do eixo dos zeros, certo? Então, esse é o gráfico da aceleração em função do tempo para o movimento uniforme. A representação gráfica agora, não mais da aceleração, e sim da velocidade em função do tempo. O que nós temos que fazer? Novamente, precisamos traçar um eixo cartesiano, localizar o zero, colocar no eixo do y a velocidade em metros por segundo e o tempo é dado em segundos. Tudo no Sistema Internacional de Unidades. Se eu for representar aqui um movimento progressivo, que é aquele movimento em que a velocidade é positiva, ou seja, a velocidade maior do que zero, o que eu vou ter? Eu vou ter uma linha reta acima do zero, que vai representar a minha velocidade. Por que isso? Porque nós sabemos que a característica do movimento uniforme é que a sua velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, significa que para qualquer tempo, que seja tempo 1, 2 ou 3, nós teremos o mesmo valor da velocidade. Certo? Nesse caso, nós temos o exemplo que a velocidade foi dada como 3 metros por segundo. Certo? Também, se nós queremos representar agora o gráfico da velocidade em função do tempo, só que agora essa velocidade vai ser uma velocidade negativa, o que nós vamos ter? Nós vamos novamente ter o eixo cartesiano, nós vamos localizar o zero das funções, e se a velocidade tem que ser negativa, o nosso gráfico vai estar abaixo do zero, certo? E também, se eu estou representando um movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade vai ser constante, ou seja, independente dos valores do tempo, o valor da velocidade vai ser o mesmo. Nesse caso, nós temos o exemplo da velocidade ser menos 3 metros por segundo. Bom, o que isso significa? Significa que nós temos duas maneiras de representar a velocidade em função do tempo no movimento uniforme, dependendo se a velocidade é positiva ou negativa, certo? Se for positiva, é acima do eixo do zero, se for negativa, abaixo do eixo do zero, sempre sendo uma linha reta. Qual é a propriedade do gráfico V por T? A propriedade é que a área do gráfico é igual ao deslocamento, certo? E essa área sempre vai ser um retângulo, então vai ser dado por base vezes a altura. Então, esse retângulo em laranja que aparece vai ser o meu deslocamento. Então, se eu tenho o gráfico V por T e eu quero calcular o deslocamento, eu calculo pela área do gráfico, como base vezes a altura. Claro que no primeiro gráfico, onde a velocidade é maior do que zero, nós temos a representação do movimento retilíneo uniforme progressivo e a variação da posição ou o deslocamento vai ser maior do que zero, ou seja, positivo, que vai ser o valor da velocidade e do tempo multiplicado. Da mesma forma, no segundo gráfico, quando nós temos o valor da velocidade negativa, nós calculamos a área do gráfico e a velocidade vai ser negativa multiplicado pelo tempo. Nós estaremos representando, então, o movimento retilíneo uniforme regressivo ou retrógrado, que vai me dar um deslocamento negativo, certo? Então, deslocamento, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de movimento. Progressivo vai ser positivo, negativo é movimento retrógrado. Outro tipo de representação gráfica que nós temos é a representação gráfica da posição em função do tempo. Então, olha só, a posição em função do tempo tem uma equação que é a equação horária da posição, que é dada por posição igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, se eu representar o gráfico da posição em função do tempo de um movimento retilíneo uniforme progressivo, ou seja, com a velocidade positiva, significa que ele progride nas suas posições, certo? O que é importante? Nós traçarmos novamente os eixos cartesianos, localizarmos que no eixo Y nós temos a posição em metros e no eixo X o tempo em função dos segundos, dado em segundos. Localizamos uma posição inicial e essa posição inicial,
vai ser progredida, ou seja, eu vou ter uma linha reta crescente, porque a minha velocidade é positiva. Sendo positivo, ó, para o tempo 1 eu tenho uma posição 1, para o tempo 2 eu tenho uma posição 2, ou seja, à medida que o tempo vai passando, a minha posição vai aumentando. Da mesma forma, se eu representar um movimento da posição em função do tempo num movimento uniforme, sendo a velocidade negativa, significa que eu vou ter uma reta decrescente a partir da minha posição inicial. Então, olha só, independente de eu ter uma posição 1 num tempo 1, a posição 2 no tempo 2 vai ser menor, ou seja, estou representando aquilo que a gente chama de movimento regressivo, certo? Lembrando que no primeiro gráfico, então, quando a velocidade é positiva, nós temos um movimento retilíneo uniforme progressivo, onde a variação da posição é positiva, e no segundo gráfico, nós estamos representando um movimento retilíneo uniforme regressivo ou retrógrado, que é dado por um deslocamento negativo, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.